Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho, né? Continuar a aula do Raí, já que ele deu o primeiro reinado, eu vou dar aqui o período regencial, mais conhecido como o período caótico do país. 2, né? Já que a gente viveu tantos e vive tantos. Bom, vamos lá. Pra começar, todo mundo sabe, né? Dom Pedro meteu o pezinho, falou: beijos, estou abdicando. É isso, valeu. Tô abdicando pro meu filho. Mas vamos lembrar que meu filho tem 5 anos. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele abdicou. Ele voltou para Portugal. E deixou aqui o filho dele, o Dom Pedro. O Dom Pedro, que vai virar Dom Pedro II. Só que o Dom Pedro II, ele tinha 5 aninhos. Tendo 5 aninhos, ninguém pode mandar em nada. Só que na Constituição de 1824, ela previa que se o rei metesse o pé, tipo, abdicasse, ou morresse, de qualquer forma ele tá metendo o pé, né? Para sempre. Iria ficar no governo uma regência trina, caso o herdeiro fosse menor de idade, que é o caso, né? Herdeiro menor de idade, toma aqui. Bom, para além disso, vamos lembrar, lá no primeiro reinado tinham 2 partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. O que acontece com esses partidos no período da regência? Eles mudam. Alguns deles rompem e outros viram outras coisas. O Partido Português vai virar um partido restaurador. Por que restaurador, Ana? Bom, eles não ficam felizes com Dom Pedro abdicando. Então eles lutam para a volta de Dom Pedro. Só que aí Dom Pedro morre em 1834. Aí eles falaram, ok, não dá mais para ele voltar, né? Então eles se unem com os liberais moderados, eles vão sair, né, da divisão do Partido Brasileiro, e fundam, né, formam o Partido Regressista. O Partido Regressista fica mais conhecido como Partido Conservador. Falei, né, que o Partido Brasileiro se rompe. Ele rompe em 2 partes. Ele rompe para os liberais moderados, que são aquela galera, né, de Minas, de São Paulo, plantador de café, leite, ouro, pipipipopó, galera com dinheiros. Dinheiros tende a ser mais conservadora. E a gente tem os liberais exaltados. Quem são eles? Bom, vamos lembrar, né, que o Brasil, quando ele tem uma área com dinheiro, ele só foca nessa área com dinheiro. Então, com açúcar a gente tem o foco no Nordeste. Com café a gente tem o foco aqui no Sudeste. E o resto da galera? O governo fala: um beijo, vocês são economia secundária. Só que você pensa que os sionistas gostaram disso? Eles não gostaram disso. Então eles são majoritariamente a galera que forma os liberais exaltados. São os sulistas, nesse caso, né? Os latifundiários sulistas. Galera que cultiva, que faz pasto de gado, que produz charque. Fica de olho nisso porque isso é importante, tá, gente? E por que o Partido Brasileiro se parte em 2? Né? Deu pra ver que não tem como eles entrarem em acordo exatamente porque uma galera tem dinheiro e outra galera não tem. E para além disso, a galera que era dos liberais moderados, eles só queriam o seguinte: olha, a gente tem que dar fim aí a essas revoltas que estão estourando, que a população não tá sossegada, só que a gente tem que fazer isso seguindo a Constituição. Valeu? É só isso que a gente tem que fazer. E a galera dos liberais exaltados falaram: nananina, não. Não é só isso que a gente tem que fazer, não. A gente tem que ter mais participação política. Porque, né, a gente ainda faz parte do Brasil. A gente não produz tanto quanto vocês, a gente não dá tanto dinheiro quanto vocês pra economia. Não damos, ok? Mas a gente quer mais participação política. Outra coisa que a gente quer autonomia nas províncias. Porque ninguém aqui aguenta mais ficar recebendo ordem de um centro de poder que nem conhece, né, a singularidade de cada província. Porque os presidentes das províncias eram eleitos, né? Eleitos não, né? Escolhidos pelo imperador e depois pelos regentes. Só que eles não eram escolhidos, né, entre os locais da província. Eles eram escolhidos aleatoriamente. Se o imperador ou o regente gostava de você, ele queria te dar um cargo político, vai lá ser presidente da província, sei lá, do Pará. Vai lá, vai tranquilo.
Só que você é do Rio de Janeiro. Você conhece o Pará? Não. Naquela época, não. Então como é que você vai governar um lugar, vai administrar um lugar que simplesmente você não conhece, né? Cria uma dificuldade, tanto para a população local quanto para o governante. Eles também, né, a galera mais exaltada falou, a gente também quer dar fim ao Senado vitalício e ao poder moderador, porque esse poder moderador aí não tem como. Não tem como. O imperador não pode ter tanto poder assim. A gente já viu que deu errado na Revolução Francesa, a gente já viu que deu errado no período napoleônico, a gente não pode deixar alguém com tanto poder assim. Temos que dar uma segurada na galera, dar uma segurada aí no poder do imperador. E para além disso, eles queriam que os portugueses não influenciassem em nada na política brasileira. Então, se o antigo partido, né, português virou partido regressista, o Partido Brasileiro ficou dividido entre essas duas áreas, mais representado aí pelos liberais exaltados, mas a gente tinha a frente ainda dos liberais moderados, mas obviamente virou um partido mais liberal. E já expliquei bonitinho a constituição desses partidos, porque são esses partidos que vão entrar em conflito e vão causar mais caos, né, na política brasileira, deixando o país em um clima de estabilidade maior ainda do que ele já se encontrava. Enfim, vamos lembrar que Dom Pedrinho, ou Pedrinho para os mais próximos, ele abdicou em abril. E em abril, a galera tá de férias, porque ainda tá calor, né? A galera só funciona trabalhando aqui num clima moderado, como tá agora, chuvinha, frio, né? Frio. Com menos de 20 graus, né? Ou por volta ali, que a galera consegue sobreviver. Vamos lembrar que essa galera veio da Europa, não aguenta um calor de 40 graus na cabeça. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque se a galera tá de férias... Obrigada, amado. Eu fico em casa, mas tu tá fazendo pega na rua, né? Com a galera de férias, não tinha tantos deputados aqui pra poder eleger os 3 regentes, né? E o que se dá? A gente precisa ter alguém aqui pra governar. Não dá pra deixar o país em pura anarquia, senão a população vai matar todo mundo. O que eles fizeram então? Eles chamaram os deputados que estavam na capital, vamos lembrar que a capital é o Rio de Janeiro, que estavam na capital e falaram, olha, a gente precisa votar aqui numa regência pra administrar agora. E depois a gente coloca mais gente. A gente vota de novo, quando todo mundo estiver junto. E é isso. E aí se dá a primeira regência trina. É a regência trina provisória. Ela dura 2 meses. Foi lindo, Ana? Foi tranquilo? Foi um período ótimo? Não. Foi um período de caos. Como eu falei, aqui só vai ter caos. Hoje eu vim trazer a mensagem do caos. Enfim. Passaram 2 meses, né? As assembleias votaram em maio. E aí passaram 2 meses e aí em julho foi eleita a regência trina permanente. Entre elas a gente tinha um cara, né? Um regente que era moderado, que era o Costa Carvalho. Ele era moderado e sulista. Então quebra meio aí o estigma de cada partido ali, né? A gente tem o exaltado, que é o Braulio Muniz, que além de ser exaltado, né, liberal exaltado, ele é do norte. E a gente tem o Francisco de Lima e Silva, que ele é centrão. Então ele não tá nem para um lado nem para o outro, ele só quer ficar ali, só vai ficar ali administrando as tretas entre as pessoas. Por que a gente tem esses 3, né, essas 3 vertentes no poder? Para tentar equilibrar o jogo político, tentar diminuir as instabilidades políticas, mas consegue isso? Não. A população fica feliz com isso? Também não. Então, no período entre a regência provisória e a regência permanente, foi um período de muita instabilidade. Mesmo a transição de um governo para outro foi de total instabilidade. Aí, o que eles fazem? Bom, precisamos de alguém que seja super forte, que consiga ter pulso para criar leis para administrar essa galera. Quem eles chamam? Eles chamam o Padre Feijó para ser ministro da Justiça, né, na regência.
Aí você pensa, que contraditório, né? Um padre deve ser bonzinho. Não, ele não era bonzinho. Não, ele não era amigo. Ele não era da paz. Ele era alguém bem pulso firme mesmo. E o que ele faz como ministro da Justiça? Bom, eu vou citar algumas coisas. Primeiro, ele cria a Guarda Nacional. Mas antes já tinha exército. Tinha. Mas aí o Feijó espertamente percebeu que o exército, né, principalmente as patentes mais baixas, que deveriam combater a população, se uniam com a população nessas revoltas. Então ele falou, não confio. Criei aqui a Guarda Nacional. Mas quem era a Guarda Nacional? Eram cidadãos que eram armados, né, pelo governo, e que tinham a obrigação de manter a ordem local. Alô, chama o coronel. Lembra aquela galera do coronelismo, que o coronel tem o seu próprio exércitozinho? Basicamente é isso aí. É isso aí. Outra coisa que o Feijó fez, ele criou o Código Criminal de 1830. Que é, resumindo o Código Criminal, ele era focado em criar medidas para reprimir movimentos sociais. Qualquer levante. Por exemplo, eles estavam muito... Por exemplo, né? Eles queriam combater muitos capoeiristas, porque eles consideravam a capoeira crime, já que muitos capoeiristas, né, matavam pessoas com golpes de capoeira e navalha. Baseados na Revolução do Haiti, né, que garantiu a independência do Haiti. Eles ficaram com medo de acontecer a mesma coisa que no Brasil. Então eles simplesmente criaram uma medida que era, se 20 ou mais escravos se revoltassem, os líderes seriam mortos e o resto da galera sofreria punições, tomando chibatada, sendo preso, torturado. Coisinhas leves, coisinhas super, super leves. Para além disso, né, a gente teve em 1834 a aprovação do ato adicional. O que era esse ato adicional, Ana? Bom, era um ato adicional à Constituição de 1824, que é aquela Constituição lá feita por Dom Pedro. Outorgada, né? Que ele não abriu muito para debate. Qual era o objetivo desse ato adicional? Mais uma vez, tentar conciliar os interesses entre os moderados e exaltados. Então tinha que tentar conciliar aí uma galera, só que qual foi a conclusão, né? O que a gente entendeu desse ato? Meu irmão, ele é confuso. Ele é totalmente contraditório. Tipo assim, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma medida que eles tomaram. Eles criaram as assembleias legislativas. Caramba, estão dando mais autonomia para as províncias. Se enganou. Você se enganou, porque em tese era para dar mais autonomia. Mas na prática, tudo continua igual. O imposto ali que é recebido que é cobrado na província, é investido na província? Não, ele volta para o governo imperial. Aí beleza, a gente tem um presidente da província que continua sendo escolhido pelo governo regencial ou pelo imperador. Aí, tranquilo. Esse cara cumpre as leis formadas pela Assembleia Legislativa Provincial? Não. Se ele quiser, ele veta. Então, cadê a autonomia? Não temos, né? Não temos. Foi só mentirinha. Foi só pra te enganar. Aí, outra coisa que eles fazem, né? Eles mantêm ainda o poder moderador, o Senado vitalício. Mas o Conselho do Estado tá extinto. Então, tipo assim, não faz sentido, né? Enfim, a única parada importante desse ato adicional aí é que muda da regência trina para uma regência una, onde o regente vai ser eleito pelo voto censitário. Como é que se dava? Bom, quem podia votar, né? Era homem, acima de 21 anos, com renda X, então era a galera da elite que votaria só, né? E quem acaba sendo eleito, né? O primeiro regente uno, vamos lá. Vou dar uns dois segundinhos aí pra você pensar em quem as elites votaram. Nele mesmo, no Feijó. Aquele que tá buscando ali criar medidas pra dar uma segurada na galera. Bom, Feijó foi eleito em 1835. Galera, sossegou? Claro que não. A população seguia descontente, seguia criando, né, formas de se revoltar, de se rebelar contra o poder, fazendo diversos levantes. Não, vamos deixar bem claro que não era um levante numa área só, né?
foram levantes ao longo do Brasil e eu vou citar alguns deles já já. Bom, além dessa insatisfação, né, dessa instabilidade social, a gente tem uma instabilidade política, como eu falei. Temos que tentar equilibrar interesses diversos e, para completar, crise econômica no país. Ou seja, caos. Caos. E aí a gente tem, né, a primeira revolta, né? A primeira das revoltas mais importantes, que é a revolta dos malês. Onde ela acontece? Em Salvador, na Bahia. E quem participa dela? Bom, são muçulmanos africanos que vieram de diversas etnias da África, né? Daqui pro Brasil. E eles pretendiam tomar Salvador. Até aí tranquilo, né? Eles pretendiam tomar Salvador. Era o suficiente? Não, eles queriam matar todo mundo que tivesse origem europeia ou indígena e escravizar aqueles que não fossem muçulmanos, né? Africanos que não fossem muçulmanos e descendentes que também não fossem muçulmanos. Eles queriam formar aqui uma nação muçulmana negra aqui em Salvador e depois, né? Quem sabe expandir para o resto do país. O resultado disso? Tivemos uma repressão violenta. Claro que tivemos uma repressão violenta. Foram 30 mortos e 500 pessoas punidas com prisão, com chibatadas, com exílio. Então, assim, a galera não tava pra brincadeira. O Feijó não tava pra brincadeira. Outra revolta. Vamos lá. A gente teve a cabanagem. Por que cabanagem, Ana? Bom, os participantes dessa revolta viviam, né, em cabanas super simples à beira do rio. Por isso, eles eram conhecidos como os cabanos, e daí cabanagem. Onde foi essa revolta? Ela foi no Pará. Qual era o objetivo dessa revolta em geral? Eles queriam, né, mais autonomia para a província do Grão-Pará. Por quê? Como eu falei lá atrás, os presidentes das províncias eram indicados pelo imperador ou pelo governo regencial. E o que eles queriam, na verdade, era: cara, coloca alguém local aqui, pelo amor de Deus. Esses homens que tu manda não sabem administrar aqui. E aí, um dos caras que foram, né, escolhidos pelo governo, né, o Lobo de Souza, ele resolveu perseguir esses caras aí, os cabanos. Isso silenciou o movimento? Claro que não. Isso fortaleceu o movimento. E aí, em 1835, os cabanos vão lá, tomam Belém, e não satisfeitos com isso, eles executam o Lobo de Souza. Eles executam, eles matam. Aí o governo vai lá e coloca outro presidente da província e eles vão lá e matam de novo. Pra deixar bem claro, falando: não importa quem você coloca aqui, a gente vai executar. Até você colocar um dos nossos. Então a gente vai executar. Aí, beleza. Aí assume aí a presidência da província o Francisco Vinagre, que era um dos líderes do movimento da cabanagem. Ele conseguiu governar? Não, porque teve muita divergência entre a galera, entre os líderes do movimento. E o governo, vendo divergência, achou a brecha, entrou e o que eles fizeram? Entraram para reprimir. Eles conseguiram resistir, né? Os cabanos conseguiram resistir até 1840. E eles foram para o interior, né? Saíram de Belém, porque o governo conseguiu retomar Belém. Mas eles desistiram de Belém? Não. Aí quando eles tentam tomar Belém mais uma vez, o governo acaba com eles, acaba com o movimento. Ele mata muita gente. Pra ter noção, foi uma das revoltas que teve mais mortes. Teve 30 mil mortes, ou seja, 20% da população da província da época. Gente, 30 mil mortes é muita coisa. Muita coisa. A gente tá vendo aí com o coronavírus. Muita coisa. Enfim. Seguindo para mais uma revolta que aconteceu no governo do Feijó. Essa aqui é especial. É a Farroupilha. A Farroupilha, ela acontece, né, na região sul do nosso país. Né? Qual o objetivo da Farroupilha? Bom, para começar, a região sul se sente renegada pelo governo. Já falei que eles são meio frustrados, porque eles não são a economia principal. E eles reclamam que, por exemplo, o imposto gaúcho, né, que é cobrado ali no sul, não volta para eles, não tem investimento na própria província, vai, por exemplo, para o sudeste. E eles falam: não, a gente só não é a economia daqui
Que vocês pegam o dinheiro que é daqui, que a gente ganha dinheiro aqui, e você investe lá no Sudeste. Outra coisa, você, governo, você cobra imposto, mais imposto sobre o meu produto, que ele é nacional, né? No caso, o produto do Sul é o charque, a carne seca, do que o charque, né? Argentino, Uruguai. Então, pô, isso não é justo, mano. Não é justo. Aí eu tô de saco cheio. Sinceramente, eu estou de saco cheio. E aí o Sul, né? Começa esse levante, a galera do Sul. O movimento, ele tinha desde gente de classe média, né? Mas ele era majoritariamente composto por estancieiros, que eram criadores de gados, e pelos charqueadores, que eram produtores, né, de carne seca. Enfim, como é que isso se deu aí? A gente tem o Bento Gonçalves aí, que era um charqueiro, eu acho. E a gente tem o Giuseppe Garibaldi, o mesmo Giuseppe Garibaldi que vai fazer a unificação lá da Itália. Ele é ótimo. Aqui ele conheceu a Anitta Garibaldi. Eles casam e vão embora. Todo mundo viu a Casa aqui das 7 Mulheres, pelo amor de Deus. Tem várias séries da Globo falando aí. Que tem aquele homem lindo, que eu esqueço o nome sempre, que fez o Giuseppe Garibaldi. Ele é lindo mesmo, esqueci o nome dele. Enfim, vocês vão entender a referência. Se não entender, lança no Google, Casa das 7 Mulheres. Voltando pra cá. Eles começam, né? O movimento começa em 1835, quando o exército do Bento Gonçalves consegue tomar Porto Alegre e eles expulsam o presidente da República. Aí eles conseguem dominar o restante do Rio Grande do Sul, ou boa parte deles, e eles fundam a República Rio-Grandense. Depois eles vão para Santa Catarina, conquistam Santa Catarina e fundam a República Juliana. Segue batalhando com o exército brasileiro. E eles continuam ganhando. Aí, em 1842, a galera aí do governo coloca o Barão de Caxias para comandar o exército. E aí, ele muda a estratégia do exército e faz a galera, né, conseguir... a galera do exército brasileiro conseguir retomar algumas terras. Aí a galera do movimento da Farroupilha fica, putz, vamos ter que negociar aqui, né, agora paz. Porque eu não vou voltar atrás. Eu sei o que eu quero, como eu quero. E a gente tá fazendo esse movimento durar bastante, durar 7 anos, cara. Eles têm que nos ouvir. E aí eles vão pra negociar a paz. Em tese, né, a Farroupilha, ela é ganha pelos sulistas. Exatamente porque o governo cumpre, né, com tudo aquilo que eles queriam. Então, vou ler aqui pra vocês. Eu sou do Exército da Farroupilha, eu sou aqui representante, sou Garibaldi, ou Bento Gonçalves, como vocês quiserem. E nós queremos aqui que vocês aumentem a taxa sobre a importação do charque, que todos os nossos participantes da revolta sejam anistiados, ninguém tem que cumprir nada. Eu quero que nossos oficiais da Farroupilha sejam admitidos no Exército Brasileiro e que todas as dívidas dessa república que a gente criou sejam perdoadas. Pode ser? O governo falou, tá bom. E por isso que essa revolta é considerada uma vitória dos revoltosos e não uma vitória do governo. Enfim, nesse meio tempo aí da Farroupilha, a gente tem a renúncia do Padre Feijó, porque ele fala, eu não aguento esse tranco, meu irmão. Revolta aqui, revolta ali, revolta lá, não quero, não aguento. Esquece, me esquece, não quero mais. E aí entra o Araújo Lima. O Araújo Lima é pior do que o Feijó, ele não está para diálogo, não está para conversa. Ele falou, vou fazer ponto final. Ninguém aqui tem mais autonomia, então ele corta o ato adicional, ele cria uma lei também, né? Uma lei interpretativa do ato adicional, em 1840, que ele fala, acabou a autonomia de vocês. Se vocês achavam que tinha alguma autonomia, vocês não têm mais. Enfim, aí você pensa, esse cara aí tem maior pulso forte, não surgiram revoltas do governo dele. Pensou errado. Pensou completamente errado, porque a gente ainda tem mais 2 revoltas no governo dele. Uma delas é a Sabinada, que aconteceu em Salvador, novamente, em 1837, ou seja, entre o governo do Feijó e o Araújo Lima assumiu o poder.
Por que sabe nada? Bom, o líder dela era um médico e jornalista chamado Fernando Sabino, por isso sabe nada. Eles queriam, né, mais autonomia para a província. Mas como mais autonomia? Eles viraram lá pro governo e falaram assim: bom, então, já que, né, a gente tá no período regencial, vamos fazer o seguinte, vamos tocar um lero aqui. Enquanto o príncipe não assumir o poder, a gente fica aqui independente, uma província independente. Quando ele assumir o poder, a gente volta. E aí o governo falou: O que você tá pensando, amor? Não. Simplesmente não. E como essa revolta não teve adesão de escravos e gente, tipo, super importante com super dinheiro, diga-se de passagem, fazendeiros, essa revolta foi totalmente reprimida com força. Foi pra mostrar porque o Araújo Lima veio, entendeu? E aí, a gente tem outra revolta que é a Balaiada. A Balaiada acontece no Maranhão. Como ela se dá, né? Vou explicar o contexto aqui dela. O Maranhão estava em crise econômica. E essa crise econômica levou a população a passar mais fome. E isso contribuiu para uma insatisfação popular frente, né, às elites locais. É mais ou menos aquela situação da França, né? População com fome e a galera de Versalhes jogando comida pro alto, dinheiro pro alto, festinha, uhul. Não, isso não é ok. Aí a população fica revoltada, né? Guarda a revolta passiva. E aí vem do governo a seguinte exigência, né? Agora todo mundo, inclusive a galera da população livre, pobre, tem que ser recrutada, né? Se inscrever para ser recrutada no exército e na marinha. A galera vira e fala: meu irmão, eu já tô passando fome. Tu não quer que eu vá morrer? Porque vocês estão combatendo gente em outros lugares, aí vocês querem que eu vá pra lá? A minha situação aqui já não é boa. Eu vou pra lá, a situação também não vai ser boa. Aí a galera se revolta contra o governo. Só que acaba também com outra repressão violenta. Como deu pra ver, o auge, né, desse momento, né, marca desse momento a repressão violenta. Enfim, né, essas foram as revoltas super importantes do período regencial. E como acabou o período regencial? Golpe da maioridade. Quem vai falar do golpe da maioridade aqui sou eu, mas mais pra frente. Eu espero que vocês entendam que esse período foi um período super caótico no Brasil. De novo, 2. E é isso, pessoal. Um beijo. Eu vejo vocês na próxima aula.